Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro Eletro com a Kátia. O tema de hoje é como tratar o envelhecimento da pele. Então, acho que é um assunto assim que a gente vive no nosso dia a dia, tentando buscar a melhor forma possível para retardar esse envelhecimento da pele, né? Então, é um assunto bem abrangente e que a gente tem, assim, acho que dá para conversar bastante sobre isso. Então, quem está entrando agora já encaminha aí, convida mais gente para nossa live que a gente vai falar sobre envelhecimento da pele, como tratar, quais são os recursos. Vamos passar aqui algumas dicas, né, do raciocínio clínico aí para a gente trabalhar então a questão do rejuvenescimento, manchas, né? Então vamos pensar ali quais são os recursos que a gente tem hoje, né, no dia a dia aí dentro da eletroterapia, entre outros, para trabalhar a questão do envelhecimento, né? A gente sabe que, né, a gente envelhece, né? Na verdade, assim, a gente começa a envelhecer desde da hora que a gente nasce, né? Então o nosso relógio cronológico, né, ele vai passando, ele vai envelhecendo conforme o dia a dia. Então a gente tem que o envelhecimento é um processo natural, cronológico, né? Só que a gente começa a ver a questão da idade passada lá pelos 30 anos, aí a gente começa a ver os sinais da idade, né? E, infelizmente, a gente vai percebendo principalmente no rosto. Então, a gente tem que ter aí vários cuidados para a gente tentar retardar o máximo possível, né, essa questão dos sinais do envelhecimento, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para retardar esse envelhecimento? Como que a gente pode estar cuidando? Quais são os cuidados diários? E atrair, né, os nossos clientes também para a nossa clínica, né? O que a gente pode estar oferecendo para ela? Então, vamos ver exatamente isso hoje. Só que para a gente poder buscar um tratamento, a gente precisa entender primeiro como que é essa questão do envelhecimento, quais são os sinais desse envelhecimento, o que tratar, né? Então vamos dar uma recapitulada, como essa questão do envelhecimento, o que está acontecendo ali no nosso tecido fisiológico, na pele, para então a gente buscar aí como tratar essa pele. Então, quando a gente fala em envelhecimento, ele reflete muito na nossa pele. E lembrando que a pele é formada pela epiderme e a derme. E assim, um dos, vamos dizer assim, o que a gente mais se incomoda, né, com essa questão do envelhecimento é a questão da flacidez de pele, né, as rugas, linhas de expressão. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o surgimento das manchas também, né? Então, a gente vai ver um pouquinho como que isso acontece e como que a gente pode, então, ter aí um raciocínio clínico para trabalhar, para tratar essas disfunções. Então, lembrando que esses efeitos do envelhecimento, eles são bem visíveis na pele. Lembrando que a pele ela é formada pela epiderme, que é a camada mais externa, e a derme. E a derme é exatamente quem sofre mais impacto nessas alterações. E é justamente na derme que tem a nossa célula que chama fibroblasto. Então, eu sempre brinco, né, com as minhas alunas lá de dermatologia estética, falando assim, meninas, nunca esqueçam quem é o fibroblasto, porque ele é o responsável pela produção, né, principalmente de colágeno, elastina, fatores de crescimento, a glicosaminoglicanas, que são responsáveis pela absorção e hidratação da pele. Então, conforme, né, a gente vai envelhecendo, o fibroblasto ele vai ficando preguiçoso. Então, a gente tem que estar ativando, né, a todo momento ele. E a gente tem mais ou menos que entre os 25 e 30 anos é o pico do estímulo do colágeno. Depois dos 30 anos, o colágeno começa, do fibroblasto, tá? Então, mais ou menos aos 30 anos é o pico, né, do trabalho do fibroblasto. Após esse tempo, ele já vai começando a ficar preguiçoso e aí ele não vai funcionar tão bom quanto deveria. Então, ele vai tendo uma produção mais lenta,
e essa produção só vai decaindo. Então, a partir dos 30 anos é que a gente começa a ver o surgimento daquelas pequenas rugas, principalmente, né, as rugas dinâmicas que a gente fala, que são aquelas que formam devido à expressão, à nossa expressão facial. Então, a gente vai tendo ali aquela a falta de elasticidade na pele, e aí a gente vai, né, surgindo então vários tipos de disfunções ou de lesões teciduais aí que a gente vai ver e dar uma recordada também no dia de hoje. Quais são então essas lesões, né, ou essas características que vão representando aí a típica, né, de uma pele mais envelhecida. Então, quando a gente fala em tratamento, ou perdão, quando a gente fala, né, na derme, tá? Então a gente tem que o fibroblasto é o responsável pela produção de colágeno, de elastina, e aí, conforme ele vai ficando preguiçoso, a gente então vai ter um decréscimo. Então vai me dando ali em questão surgimento de flacidez de pele, tá? De rugas, linhas de expressão. E fora essa questão da idade, existem também alguns fatores que podem ser tanto fatores externos quanto internos, que vão agravar, né, esse envelhecimento da pele. Tá? Então, a gente tem aí várias teorias em relação ao envelhecimento e tal, mas um bem comum, né, o que muito se fala, é uma teoria chamada teoria dos radicais livres, ou seja, né, o acúmulo de substâncias tóxicas no nosso organismo, né, eles vão gerando, ele vai oxidando as nossas células e liberando esses radicais livres. E esses radicais livres, eles acabam degradando as nossas fibras de colágeno. E aí, vários fatores, desde uma alimentação, uma má alimentação, ou também fatores externos, como a exposição aos raios solares, a poluição, tá? Até mesmo a ingestão de muito álcool, ou, né, quem fuma, isso tudo acaba degradando, né, as fibras de colágeno, acelerando esse processo de envelhecimento, justamente porque ele acaba oxidando muito a pele, liberando muito radicais livres de oxigênio que acabam degradando então as fibras de colágeno. Então, é muito importante a gente também fazer o uso tanto de cosméticos antioxidantes, mas muitas vezes o uso de nutricosméticos ou alimentação com agentes antioxidantes para ajudar justamente, né, para diminuir essa degeneração celular. Tá? Então, buscar por cosméticos, alimentos, né, antioxidantes. Um antioxidante bem comum, que acho que muita gente conhece, é a vitamina C. Tá? Então, a vitamina C, tanto dentro dos cosméticos ou de via oral, ela seria uma ótima opção, né, para o dia a dia, para ajudar a retardar o envelhecimento. Então, ó, fica a dica. Seria, né, uma forma também no dia a dia, né, de se utilizar tanto os cosméticos, ó, mas também uma alimentação rica, né, em alimentos com antioxidantes, vitamina C e tudo mais. Bem, nós temos dois tipos de envelhecimento. Aquele envelhecimento que a gente chama de intrínseco, ou seja, aquele envelhecimento cronológico, né, que é o do nosso natural mesmo, tá? Ele é aquele envelhecimento que o nosso próprio organismo, né, ele já vai, com o tempo, vai tendo as mudanças fisiológicas, né, vai tendo ali vamos dizer assim, um retardamento no funcionamento de várias células, tá? Então, é a perda progressiva do nosso organismo mesmo natural, tá? E aí, nós temos também o envelhecimento extrínseco, que é devido justamente a fatores externos, ou seja, principalmente a exposição aos raios solares. Por conta disso, ele também é chamado de fotoenvelhecimento, tá? Mas não só devido ao sol, né? Mas como eu comentei ali, a exposição à poluição, né? A má alimentação, ao tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, tá? Então, todos que são devido a fatores externos, que a gente acaba se expondo, devido a isso, né? Aí a gente chama que é um envelhecimento extrínseco, ou ainda também chamado de fotoenvelhecimento. Então,
Quando é esse fotoenvelhecimento, as características de aparecer muito aquelas manchas, principalmente as melanoses, tá? Também uma pele mais áspera, mais grosseira, tá? Então, essas são algumas características desse tipo de envelhecimento, tá? Mas, de uma forma geral, tá? O fotoenvelhecimento é principalmente devido à exposição ao sol, tá? E o envelhecimento intrínseco ao desgaste natural do nosso organismo. Então, e aí a gente tem vários sinais, né, que vão aparecendo ao longo do ano, que vai, ao longo da idade, né, que vai então nos dando aqueles sinais do envelhecimento, tá? Então, algo que acontece, acaba surgindo bastante, né, lá pelos 30, 40 anos, são o aparecimento aqueles vasinhos fininhos, né, por volta aqui, principalmente nessa região nasal, que são as telangiectasias, tá? Então, fica aquela aparência assim de, né, umas ramificações avermelhadas, lembrando bastante uma teia de aranha. Isso também já são características de envelhecimento, tá? Então pode também causar, só que ele assim é mais estético, né? Fica aquela pele mais avermelhadinha, né? Principalmente nessa região. Outra característica são as melanoses solares ou aqueles tipos de manchinhas. Geralmente aparece bastante aqui, ó, na região, né, malar, né, aqui na maçã do rosto, porque ela é uma região que se expõe bastante ao sol e elas são manchinhas pequenas, acastanhadas, que são o que a gente chama também de lentigo solar. São características também da meia-idade, lá pelos 40, 50 anos, e também acabam surgindo aqui, ó, na região das mãos. Então, leva, né, a ter já uma característica assim de envelhecimento e a gente quer ir buscar tratamentos para fazer o clareamento. Então, também são características já que acabam acometendo conforme a idade. Outra coisa que sempre algumas, né, pessoas aparecem bastante, principalmente em homens, são as ceratoses seborreicas, que são algumas manchinhas que acabam aparecendo principalmente nessa região aqui também da lateral, que elas são levemente elevadinhas e às vezes se você espreme ela um pouquinho assim, sai um pouquinho de seborreia também, tá? Ela é característica bastante de aparecer em peles oleosas, tá? Que também acabam cometendo pessoas ali mais por volta de 50, 60 anos, tá? Outra característica que aparece bastante são aqueles acrocórdios, que são aqueles pingentinhos de pele. Então, essas acrocórdios também são características que vão aparecendo conforme a idade. E hoje a gente já tem tratamento para ele também, né? Um que a gente usa bastante é o jato de plasma. Então, com o jato de plasma, a gente faz essa remoção essas pelezinhas, né? Que a gente acaba chamando de pingentinho de pele, mas o nome correto é o acrocórdon. E nós temos, então, o surgimento das rugas. Tá? Então, as rugas são, na verdade, elas formadas principalmente devido à falta dessa elasticidade que a gente vai ter na pele e pela degradação das fibras de colágeno e elastina. E aí, conforme nós vamos realizando os movimentos repetitivos, né, seja com essas sorrindo ou ainda, né, franzindo a testa, tem aqui também na região, né, da glabela, onde a gente fica com aquela né, impressão assim de bravo, né, ou nessa região dos pés de galinha. Então, essas rugas muitas vezes elas vão começando a surgir devido a esses movimentos, mas quando a gente visualiza ela só no movimento, a gente chama ela de rugas dinâmicas, né? Agora, quando aquelas rugas já estão, né, vamos dizer assim, permanente entre aspas, mas a gente é visível, mesmo sem nenhum movimento, já são as rugas estáticas. Então, conforme a idade, né, vão tendo muito dessas rugas estáticas. Então, as rugas dinâmicas é por volta ali de 30, 40 anos, né, características dessa idade, mas a partir assim dos 45, 50 anos, a gente já começa a visualizar então as rugas estáticas, tá? E a gente tem vários tratamentos aí para trabalhar as rugas, já vou comentar um pouquinho sobre elas já, tá? Bem, e aí, conforme a idade, né, principalmente as mulheres, quando vão entrando, né, na menopausa, a gente vai tendo uma deficiência na produção de sebo na pele.
E isso vai fazendo com que a nossa pele fique muito desidratada também. Então é muito importante a gente procurar recursos aí que vão hidratar essa pele. Tá? Então, desde o uso de cosméticos, recursos eletroterápicos, fazendo tratamentos na cabine aí para hidratar essa pele. Porque mantendo essa pele sempre hidratada e com um bom nível de água e óleo, ele vai evitar a evaporação também de água de dentro do organismo. Então, para manter uma pele mais saudável, hidratada, e aí com uma pele mais hidratada, ela vai ter uma melhor elasticidade também, tá? Então, conforme a idade, a gente perde essa oleosidade, esse sebo, e aí esse é justamente essa oleosidade, juntamente com, né, as células mortas, que é a queratina e a água, elas formam um manto, né, um manto protetor da pele, que a gente chama de manto hidrolipídico, e ele evita essa evaporação da água. Então, é característica de pessoas de mais idade terem a pele mais ressecada, né? Uma pele mais opaca, descamativa, tá? Então, a importância aí de fazer uma boa hidratação, tá? E, claro, gente, sempre tá usando aí o protetor solar, evitar uma exposição excessiva ao sol, tá? Então, quando a gente é jovem, né, quer ficar com aquela pele bem bronzeadinha, né, morena, só que essa exposição ao sol hoje, lá na frente, lá, né, passando a idade aí, ele vai acabar degradando, né, degenerando a pele mais cedo, então vai envelhecendo mais cedo e vai também tendo o surgimento das manchas. Então, quando é jovem, a gente às vezes não percebe, mas isso vai acumulando ali nas células. E aí, quando ficar lá em torno de 40, 50 anos, a pele dessas pessoas que tomaram muito sol, quando teve ali os seus 20, 30 anos, né, ele acaba refletindo bastante quando atinge a idade ali mais de 50 anos, tá? Então, evitar a exposição excessiva ao sol, se for se expor, sempre com protetor solar, tá? E então, como eu estava comentando, né? Então, qual que seria o raciocínio clínico para a gente ver aí que tipo de tratamento a gente poderia estar realizando ou associando com a questão para tratar o envelhecimento, tá? Então, se a gente está pensando numa pele que está desvitalizada, né, sem hidratação, uma pele que está com rugas, linhas de expressão, com flacidez de pele, onde o meu objetivo é estimular o colágeno, o que eu tenho que então pensar? Eu preciso hidratar essa pele, eu preciso promover uma renovação celular, eu preciso estimular o meu fibroblasto a produzir mais colágeno e elastina. Então, eu tenho que ter esse raciocínio. E aí, quais são os recursos, então, que eu tenho para promover isso, tá? Como que a gente pode estimular o colágeno? Tá? Primeiro, como que a gente pode promover essa renovação celular? Uma forma seria através dos peelings, tanto os peelings mecânicos, como por exemplo, o peeling de diamante, um peeling de cristal, um peeling ultrassônico, tá? Onde ele vai fazer a remoção daquelas células mortas e vai também melhorar tanto a questão da circulação e ele vai ativar a renovação celular daquela pele. Então, através desse estímulo, ele também vai estimular o colágeno. Bem, fiz ali uma remoção de células mortas, ativei a circulação. Com isso também, eu afino, né, a camada córnea e eu também melhoro a permeabilidade da pele. Então, é um bom momento também para vir com vários ativos cosméticos, tá? E qual que seria outra forma de estimular o fibroblasto, tá? Gente, para estimular fibroblasto, tá? Eu preciso gerar uma lesão nessa pele. Só que essa lesão, ela tem que ser controlada. Então, como assim, Kátia? Então, buscar recursos que vão promover algum tipo de dano nesse tecido. Aí aqui a Júlia até comentou aqui, ó, se o jato de plasma é bom para o tratamento de flacidez. É excelente, justamente a forma com que o jato de plasma ele atua na nossa pele é promovendo várias lesõezinhas. Então ele faz, né, o plasma no tecido, ele promove um aquecimento no tecido, onde ele gera uma sublimação do tecido, né, como se fosse a gente fala, né, de fulguração, mas ele vai promover pequenas lesões nesse tecido.
Só que essa lesão, ela tem que ser controlada, tá, pessoal? Não é sair lesionando a pele de qualquer jeito, é promover uma lesão controlada, tá? Porque toda vez que eu tenho uma lesão na minha pele, eu ativo o fibroblasto, porque é ele que vai fazer a regeneração do meu tecido. Então, o fibroblasto vai lá para aquela região que foi lesionada, ela vai querer, né, restabelecer o funcionamento celular daquela região, vai promover ali a reepitelização daquele tecido para promover então a regeneração, tá? Então eu ativo dessa forma o fibroblasto. Então, buscar recursos que vão gerar uma lesão controlada. Então, um exemplo seria o jato de plasma, tá? Também temos o microagulhamento, os peelings, tanto os peelings mecânicos, tá? Se a gente fizer de uma forma um pouco mais intensa, eu também posso gerar essa lesão, tá? Os peelings químicos, dependendo dos peelings químicos, também vão poder gerar essa lesão. Radiofrequência, gente, um dos melhores equipamentos, né? Para promover a questão ajudar na flacidez, rejuvenescimento e estímulo de colágeno, é a radiofrequência. Através de um calor intenso, ele vai promover o que a gente chama de termolesão controlada. Então, esse calor intenso também vai estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno e elastina, tá? Ainda nós temos aí equipamentos como a carboxiterapia, tá? Então, a carboxi também, através da distensão do tecido, né? A gente vai insuflar o gás bem a nível dérmico, onde a gente vai fazer uma distensão do tecido, e também através desse trauma da agulha, onde vai promover várias lesõezinhas, também vai estimular o colágeno aí. Então, também seria um outro recurso, excelente recurso. Nós temos também o laser de alta potência, a luz intensa pulsada, que também seria um ótimo recurso para trabalhar a questão da flacidez de pele, rejuvenescimento, rugas. Um equipamento bem simples e de fácil acesso para estimular colágeno também, gente, é o Electrolift, para trabalhar as rugas, né, as estrias, através daquelas lesõezinhas, né, a nível dérmico, com a passagem de uma corrente. Então, também é um recurso bom e barato para se estimular, então, o fibroblasto, né, para estimular a produção de colágeno naquela região. Só que essa seria uma técnica mais localizada, mas também é um ótimo recurso. Um outro equipamento que poderia estar fazendo aí, hoje também que a gente fala bastante, é a ozonioterapia. Tá? A ozonioterapia também está sendo muito utilizado para trabalhar a questão de flacidez de pele, ok? Bem, gerei uma lesão, né? O fibroblasto, ele é ativado. Toda vez que a gente tem uma lesão ali, a gente tem, vamos dizer assim, que a gente acaba promovendo também um desequilíbrio no funcionamento celular. Então, o que a gente tem que fazer depois que a gente gera essa lesão? A gente tem que ajudar na regeneração desse tecido. Nós temos que fazer ali uma bioestimulação nas células. Vamos colocar, por exemplo, né, uma microcorrentes para estimular o fibroblasto, para dar mais energia para aquela célula funcionar melhor. Tá? Então, eu sempre sugiro, após o dia que você gera a lesão, 3 dias após, começar a entrar com algum recurso que você vai promover a bioestimulação celular, ou seja, vai melhorar o funcionamento celular daquele tecido que está lesionado, tá? Porque toda vez que a gente tem uma lesão, a bioeletricidade do tecido, né, o que entra e sai de dentro da célula, é prejudicado. Então, se a gente melhora o funcionamento celular ali da célula, ele vai trabalhar melhor e vai produzir um colágeno de melhor qualidade. Então, entra com recurso como, por exemplo, a microcorrentes, outro recurso, excelente recurso, LED e laser, vermelho e também o infravermelho, tá? Eles são ótimos bioestimuladores, ótimos regeneradores aí do tecido, então eles vão ajudar, eles vão acelerar essa regeneração, então vão produzir também um colágeno de melhor qualidade. E quando se fala também em produção de colágeno, tá? O âmbar também é muito bom, tá? Temos também o ultrassom pulsado. Poucas pessoas acabam associando ele para ajudar na regeneração do tecido, mas se vocês estiverem trabalhando uma flacidez corporal,
uma estria, por exemplo, depois que vocês fizerem, então, essa lesão, entra com ultrassom pulsado sem gerar calor. Isso é muito importante, tá, gente? Um pulsado ali baixinho, em torno de 20%, com uma baixa intensidade, para não gerar calor, porque o que eu quero ali é promover a regeneração do tecido, tá? Então, esse é o raciocínio clínico, gente. Ó, fiz aqui a lesão do tecido, a partir do terceiro dia, entra com um regenerador, para ajudar na regeneração desse tecido, que vai fazer uma bioestimulação. E se a gente estiver pensando, então, nas discromias, né, nas manchas? Então, vamos buscar aí recursos que vão promover o clareamento dessa pele. E quando a gente fala em tratamento de manchas para promover o clareamento, primeiro, a gente vai, né, pensa numa remoção daquela melanina já formada. Então, o que a gente pode usar para fazer essa remoção? Poderíamos, por exemplo, procurar os peelings mecânicos, né, como o diamante, o cristal, ultrassônico, tá? Poderíamos também entrar com os peelings químicos e também recursos como a luz intensa pulsada e o laser de alta potência, porque eles acabam degradando aquela melanina já formada. Então, seriam alguns recursos, né, para degradar ou eliminar aquela mancha já formada. Depois, a gente tem que entrar também com recurso para inibir a produção de mais melanina, que vai pigmentar essa pele. Então, atuar em algum momento na melanogênese. O que seria melanogênese, Kátia? O processo da formação da melanina, que é o pigmento, tá? Então, eu tenho que, em algum momento todo aquele processo, inibir alguma enzima, né? Como, por exemplo, inibir a tirosinase, né? Ou evitar que o melanossoma, ele, vamos dizer assim, que ele atinja, né, a camada mais superficial. Então, assim, atuar em algum momento ali, né, da formação da melanina, tá? Da mancha. Então, o que a gente poderia? Vários recursos cosméticos, tá? Que eles podem estar atuando aí, que nem o tranexâmico, o cógico, o fítico, tá? O Belides. Mas também temos, por exemplo, dentro dos recursos eletroterápicos, o laser, tá? O laser vermelho e infravermelho. Tem vários estudos que mostram que eles inibem, né, a tirosinase também. Então, a gente dá uma controlada na produção de mais melanina. Então, não adianta a gente ficar ali, né, só removendo. E a gente também tem que ter o cuidado de não, nessa questão de remoção, tá? De não promover muita lesão também no meu tecido. Porque o melanócito, ele é uma célula que vamos dizer assim, que é uma célula de defesa. Ele responde a um tipo de lesão. Então, se eu lesiono demasiadamente essa pele, ele vai produzir mais melanina. Então, toda vez que a gente fala em tratamento de manchas, opa, cuidado, vamos devagar, tá? Porque se a gente exagerar nessa lesão, eu posso estimular mais ainda, né, a mancha. Então, por isso que quando a gente fala em tratamento de melasma, bastante cuidado, tá? Quando a gente fala em melasma, a gente já tem que o corpo está num processo inflamatório. Se a gente entrar com algum recurso que vai inflamar ainda mais aquela pele, ele vai dar o famoso efeito rebote, tá? Então, num primeiro momento pode ser que até que clareie, mas depois ele vem de novo e às vezes vem pior, tá? Então, mancha a gente tem que sempre ir tratando com calma, sem lesionar demais. E sempre buscando ali um inibidor, né? Ou que vai atuar em algum processo da melanogênese, tá? E aí também nós temos que entrar com antioxidante, tá? Então a sugestão é remover a melanina já formada, entrar com algum processo que vai controlar a produção de mais melanina, tá? E entrar com antioxidante, tá? Que ele também, porque ele vai atuar também no melanócito, mas também para retardar essa questão do envelhecimento e de formação de mais melanina, tá? Então, o antioxidante associado é bem interessante aí também, ok? E quando a gente falou, né, daqueles pingentinhos de pele, que a gente falou dos acrocórdons, tá? Alguns tipos de lesões como a ceratose seborreicas, o jato de plasma,
Gente, o jato de plasma esse é excelente para remoção, né, de pequenas lesões, como essas, por exemplo, tá? E é um dos poucos recursos que a gente pode atuar aqui, ó, na região da flacidez palpebral. Então, o jato de plasma, ele ficou muito conhecido pelo lifting palpebral, né? Ou muitas pessoas falaram, né? Falam ainda de bléfaro sem cortes, né? Então, ele ajuda muito a flacidez da região da pálpebra, tá? Muito boa, um recurso excelente aí para trabalhar a flacidez palpebral. E fora que ele pode, né, trabalhar nas rugas, flacidez de pele em geral também, tá? Eu gosto do jato de plasma para pequenas áreas, tá? Se eu for pensar mais a região corporal, tá? Eu já prefiro tipo uma radiofrequência, tá? Mas é um recurso excelente. O Plasmed, que é o nosso jato de plasma da Ibramed, ele tem, além da parte de fulguração, ele também tem a técnica de contato. E eu falo assim, gente, associar as duas técnicas é o melhor, tá? Faz a parte de fulguração e vem complementando com a técnica de contato. Gente, a gente tem clientes com excelentes resultados atuando justamente dessa forma aí, associando as duas coisas, tá? Então, dentro desses, esses são, né, os sinais do envelhecimento bem mais comuns, né, que a gente, né, de flacidez. Ah, e esse raciocínio clínico que eu passei para vocês agora, para estimular o colágeno, gente, vale para todas essas disfunções estéticas que visam produção de colágeno, tá? Então, ó, serve para trabalhar a flacidez de pele, tanto facial quanto corporal, rugas e linhas de expressão, cicatriz atrófica de acne, estrias, tá? Até mesmo a cicatriz atrófica, né, de pós uma cirurgia, por exemplo, tá? Então são vários recursos, vamos dizer assim, várias disfunções que nós podemos trabalhar com o mesmo raciocínio clínico, tá ok? Até mesmo rejuvenescimento íntimo, tá? Vale o mesmo recurso. Então a gente tem ali radiofrequência, microagulhamento, carboxiterapia, até mesmo para trabalhar a parte do rejuvenescimento íntimo. Fora tudo isso, então a gente falou aqui, né, do raciocínio clínico com a eletroterapia, mas como eu sempre comento, tá? A gente precisa estar alinhado ali com 5 fatores, né? Então, um seria fazer uma boa avaliação, saber identificar essas disfunções, então por isso que eu acabei comentando um pouquinho sobre os tipos de disfunções. Saber orientar o meu paciente, então nessa parte aqui de orientação, entra a parte de cosméticos e nutricosméticos, tá? Então, faz uma boa, vamos dizer assim, eu falo assim, faz uma cadernetinha para cliente, né? Coloca assim, olha, de manhã você vai usar isso, isso e aquilo. Então, faz, né, um kit home care, é isso, cara. Um kit home care com um sabonetinho, né, próprio para o tipo de pele dela. Precisa coloca ali também um sérum de acordo com o tratamento que ela está buscando, se é clareamento, se é rejuvenescimento, se é hidratação, tá? E protetor solar. Eu falo que esse é o kit basicão, tá? Um sabonete facial, um sérum de tratamento e o protetor solar. Quer melhorar um pouco mais? Então, sabonetinho, uma loção tônica, uma esfoliação uma vez na semana, tá? E o sérum e o protetor solar, tá? Orientar que esse protetor solar ele tem que passar a cada 3 horas, tá? Uma quantidade correta, como aplicar, tá? São detalhezinhos que fazem a diferença. Como eu estava comentando, falamos então dos cosméticos, né? Da orientação, como que a gente tem que falar para nossa cliente mesmo quais são os produtos. E assim, muitas vezes, gente, já faz o tratamento e já embute o home care ali no tratamento. Então, olha, você vai fazer o tratamento e esse aqui já vai ser o seu kitzinho home care. Porque a gente sabe que boa parte do tratamento vai depender dela, do que ela usa em casa, tá? Então isso é muito importante. E para ajudar, né, mais ainda, trabalhar de dentro para fora, ou seja, melhorar o funcionamento do organismo, fazer o uso de nutricosméticos aí, fazer uma reposição de vários minerais, né, antioxidante, como eu comentei, para ajudar
no resultado, tá? Então, hoje a gente tem aí vários nutricosméticos, tá? Mesmo assim, é de fácil acesso, até mesmo as linhas de cosméticos, eles já têm vários nutricosméticozinhos aí, então já orienta, né? Já sugere aí o uso no dia a dia de vários nutricosméticos, ok? Bem, esse então seria, né, o insight de hoje, tá? Então, reconhecer as disfunções estéticas, tá? O que avaliar, fazer uma boa orientação tanto de nutricosméticos quanto dos cosméticos e então elencar e escolher o tratamento de eletroterapia que melhor seria ali para aquela disfunção. Então, citei aí vários hoje, tá? Mas tem, na verdade, várias técnicas aí para poder promover esse estímulo de colágeno, mas entre com recursos que vão gerar uma lesão, que daí vai promover um processo inflamatório, e aí então a gente vai buscar regenerar esse tecido, tá? Então esse é o raciocínio clínico do dia de hoje, tá? Espero que vocês levem essa dica para vários tipos de tratamento aí para vocês. Eu acho que deixa escrito e colado ali, tá? Porque esse é um insight para trabalhar flacidez de pele, rejuvenescimento, rugas, tá? Então, gera lesão, inflama e regenera esse tecido, tá ok? Assim vocês vão estimular a fibroblasta e ter uma produção melhor de colágeno e elastina. Gente, boa noite para vocês, até a próxima quarta-feira. Tchau, brigadão!